Que a Arábia Saudita é um dos países mais prósperos do planeta, isso nós já sabemos. Afinal, o marketing que o país e toda a região vem fazendo para tentar impressionar o Ocidente é algo que nós já estamos acostumados a ver. Entretanto, diferentemente do Irã, Síria, Iêmen e Palestina, a Arábia Saudita é um dos únicos países lá do Oriente Médio que vem mantendo uma relação muito amigável com o Ocidente e com os Estados Unidos, sem contar que eles possuem uma longa história de cooperação e tratados em diversas áreas, inclusive econômica. Mas só que de uns meses para cá, a Arábia vem se desvencilhando um pouco dos Estados Unidos e vem se aproximando mais da China e da Rússia, dito que eles pretendem, inclusive, entrar nos BRICS. Mas para que a gente comece a conversar sobre como a Arábia pode se tornar de fato um carrasco econômico para o Ocidente, de onde de fato eles tiram tanta riqueza. Para responder essa questão, nós podemos dizer que a maior parte dos países do Oriente Médio são ricos dessa forma por conta das suas riquezas naturais, principalmente o petróleo. Aqui no Brasil nós também somos ricos em petróleo e em recursos naturais, porém a nossa população e dimensões geográficas são quase 7 vezes maiores do que a da Arábia Saudita, entre vários outros países do Oriente Médio, o que faz com que o PIB per capita deles seja muito maior do que o nosso, mesmo o nosso PIB geral sendo muito maior do que o deles. Entretanto, o fato é que grande parte da riqueza da Arábia vem de alguma das maiores reservas petrolíferas do mundo, das quais eles são donos. Isso porque em 1930 eles começaram a desenvolver essas indústrias com a ajuda de empresas estrangeiras. Entretanto, 20 anos depois, eles conseguiram desenvolver as próprias tecnologias necessárias para então assumir o controle de toda a produção do petróleo. E desde então, até os dias de hoje, o país exporta esse recurso para diversos países do mundo, fazendo assim com que o petróleo se torne a principal fonte de renda deles. E é com isso que nós podemos concluir que a economia da Arábia depende totalmente do preço dos petróleos. Ou seja, quando o preço do petróleo vai bem internacionalmente, então a economia da Arábia também vai bem. Agora, quando o preço dos petróleos vão mal, a economia deles tende a ir mal também. E por conta desse fator, para tentar evitar toda essa dependência que eles possuem sobre o preço do petróleo, eles criaram o plano Vision 2030, que foi lançado em 2016 com o objetivo de promover o desenvolvimento de outros setores, como por exemplo o turismo, a tecnologia de energias renováveis, entre outras indústrias. E tudo isso para tentar diminuir a dependência da economia do país em relação ao preço do petróleo internacional. E é mais ou menos dessa forma, resumidamente, que a Arábia ganha dinheiro. Dinheiro esse que eles usam para ostentar e mostrar ao mundo um estilo de vida altamente luxuoso. Entretanto, o estilo de governo saudita é regido por uma monarquia, ou seja, quem manda e desmanda no país é o rei Salman e sua família real. Mas só que e a população? Eles também desfrutam de uma vida boa? Ou toda aquela ostentação é voltada apenas para a família real e alguns poucos membros da elite? O fato é que, em termos de serviços públicos, o governo saudita investe significantemente em infraestrutura, educação, saúde e bem-estar social. E semelhante a gente aqui no Brasil, eles ainda recebem cuidados de saúde gratuito. Não tão gratuito assim, dito que nós e eles pagamos impostos. Mas você entendeu, né? E além disso, o governo saudita vem implementando programas de desenvolvimento social e econômico para tentar melhorar a qualidade de vida da população. Entretanto, o problema e todas as críticas elas começam quando nós falamos da liberdade individual. Isso porque na Arábia Saudita, semelhante à maior parte dos países do Oriente Médio, eles são uma ditadura, que já foram acusados em um documentário feito por autoridades dos Estados Unidos de perseguirem jornalistas críticos ao governo. Mas só que, além de perseguir jornalistas que mostram os podres da Arábia, eles ainda limitam o acesso à liberdade de expressão, ou seja, lá você não pode falar aquilo que você pensa. E além disso, existe também baixíssima liberdade religiosa, ou seja, você é pressionado a seguir os princípios islâmicos com a aplicação de uma lei religiosa chamada Sharia. E além disso, as mulheres também possuem inúmeras restrições que são mal vistas pelos países do Ocidente, dito que lá elas são obrigadas a vestirem roupas que cubram o corpo da cabeça aos pés, e além disso, elas também precisam da permissão de um pai, um marido ou irmão para poder viajar, estudar e até mesmo trabalhar. Mas só que no meio de tudo isso, ainda tem os casos da comunidade LGBT, onde lá eles possuem tolerância zero e até mesmo boatos de pena de morte
a todos que levantem essa causa. Mas só que tendo tudo isso em mente e sabendo um pouco sobre como funcionam as coisas nesse país, é dessa forma que nós podemos entrar no tópico principal dessa nossa conversa, que é o fato da Arábia estar se tornando um carrasco econômico para o Ocidente. Dito que a economia deles está crescendo muito bem, e além disso, eles também possuem uma posição geográfica estratégica, sendo um importante centro comercial e de logística que cobre a Ásia, a Europa e a África. Sem contar que o país também tem uma população de 33 milhões de pessoas, porém, em sua maioria, jovens, o que pode impulsionar o mercado consumidor e produtivo de empreendedorismo. E o fato é que se eles conseguirem diminuir toda a dependência que eles possuem sobre o petróleo, então é de se esperar que eles ainda cresçam mais ainda e possam, dessa forma, daqui a alguns anos, entrar no grupo onde estão reunidas as maiores economias do mundo. Mas só que, para que isso aconteça de fato, o país precisa melhorar sua imagem perante o mundo. Mas só que para corrigir toda essa objeção que o mundo ocidental possui sobre a Arábia e o Oriente Médio, e para que eles consigam também elevar os seus níveis de negócios com o resto do mundo, eles começaram a adotar uma prática que já foi adotada pela China no passado, porém não funcionou muito bem, que é basicamente o sport washing. O sport washing é uma estratégia que visa usar os esportes, principalmente futebol, para poder camuflar coisas que podem ser mal vistas pelas pessoas ao redor do mundo. Ou seja, para evitar com que os olhos das pessoas se voltem aos problemas que nós citamos anteriormente, que ocorrem lá na Arábia, eles passaram a usar o sport washing, contratando assim estrelas como CR7, Benzema, Neymar, entre vários outros. Porque a verdade é que futebol, além de tudo, é política, e eles entendem que ao fazer esses movimentos e contratarem essas estrelas, eles melhoram a reputação deles perante o cenário internacional, além de mostrarem capacidade financeira, aumentarem o turismo das cidades, criando uma imagem positiva do país mundo afora, e ainda por cima atrair investimentos de investidores estrangeiros que passam a se interessar nas ligas esportivas da Arábia, que com a chegada de novas estrelas vão se tornando mais competitivas. E claro que ao fazer esses movimentos, eles ainda aumentam o prestígio internacional, o que pode ajudar nas relações internacionais que eles possuem com outros países. Então a real é que eles podem não gostar de futebol, porém estão investindo em peso nesse esporte, porque eles sabem que isso pode abrir diversas portas e tratados internacionais, o que pode contribuir diretamente para o desenvolvimento do país. Entretanto, por saber que futebol também é política, como a Arábia já levou o CR7 e queria levar o Messi também, só que por saber que futebol é política, perder os dois maiores astros para o Oriente Médio e para a Arábia seria meio que um baque para os Estados Unidos. Não só para os Estados Unidos, mas também para o Ocidente. E por isso que eles devem ter feito alguma proposta irrecusável para o Messi. Entretanto, parece que de agora em diante, o reinado da centralização das estrelas apenas na Europa pode estar perto do fim, pelo simples fato dos países estarem entendendo que futebol também é política, que pode ser usado como uma estratégia de sport washing. E é por isso que talvez nós iremos começar a ver no futuro novos craques indo para os Estados Unidos, para a Arábia, para a Ásia e principalmente para o Oriente Médio. E então, se você chegou até aqui, então já sei que você é uma pessoa diferenciada e são pessoas como você que nós queremos aqui do nosso lado. Então não me resta outra coisa a não ser pedir para você se inscrever no canal e deixar aquela ativada no sininho, porque aqui você vai ver sempre conteúdos que estejam relacionados a dinheiro. Tudo que esteja relacionado a dinheiro você vai ver aqui nesse canal. Então já se inscreve e se junte a essa causa, porque juntos, como você já sabe, nós seremos ricos. E eu sou Felipe Henrique, se cuida e até a próxima.